Olá, exploradores do tempo. Sejam muito bem-vindos ao canal Segredos da Terra. Antes de começarmos nossa viagem, já se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhum mistério do nosso passado. Você já sentiu aquela saudade de um tempo que não viveu? De olhar para uma foto antiga e pensar, como seria estar lá? O Brasil de antigamente guarda segredos e lugares que o tempo infelizmente levou. Hoje, vamos embarcar numa viagem nostálgica para redescobrir 10 coisas incríveis que não existem mais. Se você ama história e curiosidades, já se inscreve no canal para não perder nada. Vamos começar pelo charmoso bonde de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Antes de ser elétrico, ele era puxado por burros. Uma imagem que parece de outro mundo, né? Falando em Rio, você sabia que existiu um palácio espetacular bem no centro da cidade? O Palácio Monroe, sede do Senado, era uma joia arquitetônica que foi demolida em 1976, uma perda que muitos lamentam até hoje. Ele ficava na famosa Avenida Central, hoje Rio Branco, que era a cara da Belle Époque carioca, com seus edifícios imponentes, e a Floresta da Tijuca, hoje um pulmão verde exuberante, mas no século XIX era uma área devastada por fazendas de café. Foi preciso um dos maiores projetos de reflorestamento do mundo para que ela renascesse. Quem se lembra dos cinemas de rua? Antes dos shoppings, ir ao cinema era um evento social, com fachadas grandiosas e salas que pareciam teatros. Lá no norte, a estrada de ferro Madeira Mamoré, conhecida como Ferrovia do Diabo, rasgava a Amazônia. Uma obra épica, construída a um custo humano altíssimo, que hoje está praticamente desativada. E a Ilha Fiscal? Aquele castelinho de conto de fadas na Baía de Guanabara foi palco do último grande baile do Império, dias antes da proclamação da República. Você consegue imaginar o céu do Rio de Janeiro cheio de dirigíveis? Sim, por volta dos anos 30, os gigantescos zeppelins pousavam aqui, num hangar que ainda existe e impressiona pelo tamanho. E as vilas operárias? No início da industrialização, bairros inteiros eram construídos para os trabalhadores das fábricas, com uma arquitetura e um modo de vida únicos. Por fim, o centro do Rio antes das grandes reformas. Uma cidade de ruas mais estreitas, casarões coloniais e uma vida que pulsava de um jeito diferente, antes dos viadutos e arranha-céus mudarem sua face para sempre. Viajar no tempo é fascinante, não é mesmo? Dessas 10 maravilhas perdidas, qual você mais gostaria de ver de volta, nem que fosse por um dia? Deixe seu comentário aqui embaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Olá, exploradores do tempo. Sejam bem-vindos aos Segredos da Terra. Hoje, vamos embarcar numa jornada nostálgica por um Brasil que vive apenas em fotos, livros e memórias. Prepare-se para descobrir 10 maravilhas e curiosidades do nosso passado que o tempo levou. Se você ama a história e sente falta de um tempo que não viveu, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nossa viagem começa agora. Vamos começar nossa viagem no Rio de Janeiro, a bordo do antigo bonde de Santa Teresa. Inaugurado em 1877, ele não era apenas um transporte, mas o coração do bairro. Com suas laterais abertas e bancos de madeira, os passageiros sentiam a brisa e a vida pulsante da cidade. Era um ponto de encontro, um ícone cultural que subia as ladeiras coloridas transportando histórias. Infelizmente, um trágico acidente em 2011 marcou o fim dessa era. O bonde que vemos hoje é uma versão moderna e mais segura, mas a magia daquele modelo original, aberto ao vento, ficou para sempre na saudade. Ainda no Rio, imagine um palácio tão imponente que parecia saído de um conto de fadas. Esse era o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904, ele foi desmontado e reconstruído peça por peça na Cinelândia. Foi sede do Senado Federal por décadas, palco de decisões que moldaram o país. Sua arquitetura eclética era um espetáculo. Mas em 1976, apesar de protestos fervorosos, ele foi demolido para dar lugar a uma praça e à estação de metrô. Hoje, tudo o que resta são fotos e a polêmica que sua demolição causou. Ao lado do Palácio Monroe, estendia-se a deslumbrante Avenida Central. Inaugurada em 1905,
Ela foi o símbolo máximo da modernização do Rio, inspirada nas grandes avenidas de Paris. A reforma do prefeito Pereira Passos rasgou o centro colonial, abrindo espaço para edifícios grandiosos, com cúpulas, estátuas e detalhes luxuosos. Caminhar por ali era como estar na Europa. Era o centro financeiro e social da capital. Com o tempo, a avenida foi alargada, muitos prédios foram demolidos ou modernizados, e ela se transformou na Avenida Rio Branco que conhecemos, perdendo grande parte do seu charme original. Agora, vamos para uma floresta que renasceu das cinzas. Poucos sabem, mas a imensa floresta da Tijuca, o pulmão verde do Rio, já foi quase completamente devastada. Durante o ciclo do café no século XIX, suas árvores foram derrubadas para dar lugar a plantações. O resultado foi desastroso: erosão, nascentes secando e uma crise hídrica que ameaçou a cidade. Foi então que Dom Pedro II teve uma visão pioneira e ordenou o reflorestamento. Com o trabalho do Major Archer e de escravos, mais de 100.000 árvores foram plantadas, transformando uma paisagem desolada na maior floresta urbana do mundo. Lembra da emoção de ir ao cinema de rua? Na Era de Ouro, entre os anos 30 e 70, os cinemas eram verdadeiros palácios. O Cinemetro, o Odeon, o Pathé. Cada um era uma obra de arte. As pessoas se vestiam com suas melhores roupas. A ida ao cinema era um evento social. As filas dobravam o quarteirão para ver os grandes lançamentos. A arquitetura imponente, as poltronas de veludo, tudo criava uma atmosfera mágica. Com a chegada dos shopping centers e das salas multiplex, esses gigantes foram fechando as portas, e a experiência de ver um filme na rua se tornou uma rara nostalgia. Vamos nos aventurar na Amazônia para conhecer a Ferrovia do Diabo. A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré foi um projeto épico e trágico, construído para escoar a borracha boliviana durante o auge do ciclo da borracha. Trabalhadores de mais de 50 nacionalidades enfrentaram a selva, doenças e condições desumanas. Estima-se que milhares morreram durante sua construção. Por décadas, ela foi vital para a região, mas com o declínio da borracha foi gradualmente desativada. Hoje, seus trilhos enferrujados e locomotivas abandonadas no meio da floresta são um monumento silencioso a essa saga de coragem e sofrimento. Voltando ao Rio, na Baía de Guanabara, existe um castelo neogótico flutuante, a Ilha Fiscal. Construído a pedido de Dom Pedro II, essa joia arquitetônica servia como um posto da guarda alfandegária. Mas sua fama vem de um evento específico: o último baile do Império. Em novembro de 1889, a apenas 6 dias da proclamação da República, a monarquia ofereceu uma festa suntuosa para milhares de convidados, numa tentativa de exibir força e prestígio. Mal sabiam eles que aquele baile luxuoso seria a despedida de uma era. Hoje a ilha é um museu, mas sua função original como posto ativo da alfândega não existe mais. Olhe para o céu dos anos 30. O Brasil viveu a era dos dirigíveis. Gigantescos Zeppelins, como o Graf Zeppelin e o Hindenburg, cruzavam o Atlântico em viagens luxuosas da Europa até o Rio de Janeiro. Para recebê-los, foi construído em Santa Cruz um hangar colossal, que existe até hoje e é uma base da Força Aérea. A viagem era sinônimo de glamour, com jantares requintados e vistas espetaculares. Era o auge da tecnologia aeronáutica. Porém, o desastre do Hindenburg, em 1937, nos Estados Unidos, chocou o mundo e decretou o fim abrupto da era dos dirigíveis como meio de transporte de passageiros. No início do século XX, com a industrialização, surgiram as primeiras vilas operárias. Lugares como a Vila Maria Zélia, em São Paulo, e o bairro de Bangu, no Rio, não eram apenas conjuntos de casas. Eram pequenas cidades planejadas pelos donos das fábricas, com escolas, igrejas, creches e áreas de lazer para os trabalhadores e suas famílias. A vida era comunitária e controlada, girando em torno do ritmo da fábrica. Com o tempo, essas vilas foram absorvidas pela malha urbana, perderam sua função original e hoje são bairros históricos que contam a história do início da nossa indústria. Finalmente, vamos caminhar pelo centro do Rio de Janeiro, antes da grande reforma de Pereira Passos, no início do século XX. Era um labirinto de ruas estreitas e sinuosas, herança do período colonial.
A vida popular fervilhava nos cortiços, habitações coletivas superlotadas onde morava a população mais pobre. Era um cenário caótico, insalubre, mas vibrante e cheio de cultura. A reforma, conhecida como Bota Abaixo, demoliu centenas desses prédios para criar as avenidas largas e os edifícios modernos, apagando para sempre a paisagem e o modo de vida daquele Rio antigo. Cada um desses lugares e costumes que desapareceram nos conta uma parte da nossa história. Eles mostram como o Brasil mudou, as escolhas que fizemos e o preço do progresso. Olhar para o passado não é apenas sentir saudade, é entender quem somos hoje. Qual dessas histórias mais te surpreendeu? Deixe seu comentário aqui embaixo, queremos saber sua opinião. Obrigado por explorar com a gente nos Segredos da Terra. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Até a próxima descoberta.